deficiência, toda loura é burra, todo negro é isso, é aquilo. Então, assim, as pessoas elas ficam fazendo essas piadinhas infames e acham que estão fazendo gracinhas, ou são alegres, ou extrovertidas, ou estão brincando com aquela questão. No entanto, é totalmente inconcebível esse tipo de brincadeira, que eles chamam de brincadeira, mas na verdade não é brincadeira, pelo menos na minha concepção não é. E você tem que abolir de todas as formas esse tipo de brincadeira. E não rir disso, não sorrir disso. Por quê? Porque justamente as pessoas com deficiência, elas têm sim as suas dificuldades, né? Elas apresentam as suas limitações, como qualquer pessoa, com ou sem deficiência, mas ao mesmo tempo elas estão ali num processo de que elas não podem deixar de ser naquele momento. Muitas vezes a deficiência ela é algo transitório, mas na maioria das vezes é algo permanente. Então, ou você aprende a conviver e a combater esse tipo de atitude preconceituosa ou capacitista, ou você vai ser bastante agredido no decorrer da sua vida. Então, eu sou totalmente contra esse tipo de atitude. Soliana, como é que você vê esse uso, infelizmente, corriqueiro, um uso normal de expressões como essa, né? De expressões, você é cego, você é retardado, você é doido. Como é que você vê esse uso dessas expressões pelas pessoas? Tem uma outra frase muito usada também, que é João sem braço, né? Ai, deu Sim. uma de João sem braço, foi lá e fez. É uma coisa, não tem muita lógica, né? Pelo menos ao meu ver, o que tem a ver o João sem braço, né? Com o sentido mais de esperteza, né? De foi lá e fez alguma coisa. E aí eu brinco, né? Como eu também não tenho os braços, e aí eu brinco quando eu vou usar essa frase, eu vejo alguém usando essa frase perto de mim, aí eu falo assim, deu uma de Soliana sem braço, né? Pra que vai usar o nome do João, que eu nem conheço, né? Usa logo o meu, que tô aqui perto de você. Então, eu brinco com isso, porque realmente são frases que já se tornaram estruturais, né? Assim, algo muito enraizado na nossa sociedade e que as pessoas reproduzem, às vezes, sem a menor reflexão. Né? Então, assim, principalmente preconceito relacionado à saúde mental, como o doutor citou, de você é retardado ou você está louco. Então, isso acaba banalizando um assunto que é muito complexo, que tem uma seriedade muito grande. Então, acho que quanto mais conscientização a gente trouxer, quanto mais debates desse assunto a gente tiver, mais as pessoas elas vão, às vezes, pelo menos tentar refletir um pouco antes de dizer por aí o que elas ouviram a vida inteira. Mas às vezes a gente ouviu isso, mas que mal tenha, a sociedade do mimimi, né? Sempre falou antes, não teve problema, agora não pode falar mais nada. Mas é porque essa transformação vem através da informação e da conscientização. E é isso que a gente está tentando trazer um pouquinho para as pessoas hoje através da nossa fala. Legal. Essa normalização, né, do capacitismo, ela acaba atingindo, me parece, muito do que a gente vê e consome, né? E aí eu estou falando, por exemplo, de mídia, reportagens, artigos que saem, né? Geralmente, quando sai um artigo, sai uma reportagem sobre pessoas com deficiência, em geral são com frases de superação, pessoas com deficiência como se fossem musas inspiracionais, de inspiração, né? Do tipo, eu vi uma reportagem um dia desse, né? E foi muito criticado sobre isso, de uma cadeirante fulana consegue lavar louças, né? Como se a pessoa com deficiência não pudesse lavar louças, né? Como se fosse algo absolutamente sobrenatural. Quer dizer, a mídia, né? A própria, hoje com redes sociais, com a proliferação de artigos que a gente vê por aí, ela usa muito essa abordagem capacitista. Como é que vocês enxergam isso? Como vocês veem isso? Vocês entendem que pode ser algo capacitista isso? Quer dizer, em vez de fazer uma reportagem bacana sobre uma pessoa com deficiência, por exemplo, a Soliana vai falar daqui a pouquinho, ela acabou de lançar um livro. Isso é legal, né? Isso é um exemplo da pessoa que escreveu um livro, né, narrando sua experiência, etc. Mas não, a mídia prefere fazer narrativas de superação, de que sempre é uma superação, de que sempre é algo motivacional, inspiração. Como é que você vê isso, Soliana? É bastante interessante, porque a sociedade ela tem essa ideia já preconcebida de que, por ser deficiente, não vai conseguir, né? Não vai chegar a lugar nenhum, não vai fazer. E aí, quando a pessoa consegue,
ela passa meio que do 8 para o 80. Né? Meio que do não conseguiu para o nossa, é um super-herói da sociedade moderna, e aí isso se destaca. Eu percebo muito isso no meu dia a dia, nas redes sociais, né? Sou bem ativa e às vezes eu faço uma publicação sobre assuntos da minha área profissional, da psicologia, como depressão, ansiedade, tem um certo alcance ali bacana, mas o dia que eu posto uma foto escrevendo, um vídeo lavando louça, como o doutor citou, e às vezes não na intenção de, eu consigo, mas, por exemplo, uma foto sobre o meu livro, então que eu estou fazendo dedicatória para alguém no livro. E aí as pessoas chamam muito mais a atenção, não pelo livro em si, mas pelo fato de eu estar escrevendo o livro com o pé. Então eu percebo que sempre que as minhas publicações são voltadas para essas questões mais pessoais, do que eu consigo fazer, do que eu faço no meu dia a dia, isso tem uma repercussão muito maior, abrange muito mais pessoas, até a nível de feedback, de comentário. Então, de novo, eu acho que é uma situação, né, uma questão enraizada, de que durante tanto tempo, e até a nível histórico, se a gente for ver a linha do tempo dos deficientes no mundo, no Brasil, que eram mortos e que ainda hoje, né, existem culturas indígenas, culturas mais, né, rígidas, que ainda matam pessoas com deficiência pelo simples fato de serem deficientes, mas há um tempo atrás isso era muito mais frequente, ou eram institucionalizados, ou eram abandonados, não tinham oportunidade, né? Então, se a gente for ver essa cultura, essa ideia pré-concebida sobre o deficiente, eu acho que isso faz ter uma ênfase maior hoje em dia, quando a gente tem esse lugar de destaque, quando a gente tem esse lugar de fala, e quando a gente vai e mostra que, olha, eu consigo fazer tanto quanto você. Então, assim, escrever é uma coisa normal, todo mundo escreve, mas o fato de eu escrever com o pé se torna, como o senhor falou, quase que sobrenatural, e pra gente é tão normal. Eu não escrevo com o pé no sentido de, nossa, eu vou escrever para ser uma superação. Eu escrevo com o pé porque eu aprendi a escrever com o pé desde os 3 anos de idade e é o que eu sei fazer. E às vezes eu estou no supermercado, por exemplo, e estou escrevendo a lista de compras como qualquer outro ser humano. E aí, em poucos segundos, eu percebo que o mercado inteiro parou ao meu redor e eu ouço comentários como, meu Deus, ela escreve, e nossa, você, com que letra linda, mais bonita que a minha. Como se escrever com o pé fosse obrigatoriamente ter que ter uma letra feia, né? Ou não basta escrever, caramba, é lindo ainda. Então a gente lida com esse tipo de situação e eu acho que a mídia contribui muito, com certeza. Inclusive, assim, eu sempre sou marcada em vídeo, sabe? Mesmo eu não tendo os braços também, quando vem outras pessoas sem os braços dirigindo, tocando instrumento, fazendo alguma coisa, sempre recebo vídeo. Ai, olha que bacana, lembrei de você. E aí ficou com aquela ideia, tá, lembrou de mim porque tá me desafiando, acho que eu tenho que dirigir também, acho que eu tenho que fazer também, não é brincadeira, né? Mas assim, é interessante como que ao ver outra pessoa com deficiência fazendo, as pessoas já associam automaticamente, já me mandam, já querem saber o que eu acho, né? Dão uma certa valorização a isso, sim. Bacana. Professora Kátia, como é que a senhora vê esse uso da mídia, né, da sociedade em geral, com reportagens, artigos, matérias, né, sempre com esse enfoque, né, de superação, né, porque capacitismo vem justamente essa palavra capacidade, né, a gente, a pessoa com nessa mentalidade preconceituosa, de discriminação, é tão incapaz que a gente não espera nada dessa pessoa, né, então lavar a louça, como diz a Soliana, escrever com o pé, nossa, é algo realmente, não tem como esperar isso. Como é que a senhora vê isso, professora Kátia? Só fazendo um adendo aqui sobre a... Vocês estão me ouvindo? Estou me ouvindo. Uhum. Sim. Só fazendo um adendo aqui o que a Soliana falou, todo mundo acha que todo cego é amigo de todo cego. E todo cego, e às vezes eles não são amigos, e quer colocar todo mundo junto ali. Não, porque eu tenho um amigo, mas que amigo? Então é interessante essa questão de achar que marcar as pessoas nos vídeos, né? Porque acaba trazendo essa conotação de que, não, eu me lembrei de você. Aí, então é interessante que ela coloca. E assim, em relação à questão da mídia, a mídia ela sempre vai ter dois lados e você tem que saber a que interesses essa mídia está servindo. E aí, nesse contexto, né, você vai pensando o que dá mais, o que dá mais audiência? É você mostrar que aquela pessoa não consegue, porque a sociedade já colocou isso na cabeça mesmo que não consegue, ou você dizer que, nossa, conseguiu, que coisa,
né? Que extraordinário, que feito. Então, assim, o que dá mais audiência? Então, assim, ao mesmo tempo que você se coloca enquanto uma pessoa, no meu caso, não gosto de ser tida, nossa, um exemplo de vida, meu Deus, uma superação, aquela coisa que as pessoas idealizam da pessoa com deficiência, ao mesmo tempo, eu sei que eu tenho uma responsabilidade muito grande de ser referência para os meus pares, para aqueles que, mesmo sem deficiência aparente, eles estão aí galgando o seu espaço na sociedade, né? Para os meus alunos, os meus educandos. Então, querendo ou não, acaba sendo um incentivo. Né? Então, ao mesmo tempo que tem essa atitude capacitista de dizer não consegue, não é capaz, não tem potencial, você vai realmente quebrando essas barreiras, não para mostrar que você é capaz além das outras pessoas, mas que dependendo das condições, que muitas vezes é a sociedade que se torna capacitista por conta das suas atitudes ou das suas dessas atitudes caritativo-assistencialistas, que eu costumo dizer, de achar que toda pessoa com deficiência vai se submeter, vai ter aquela ideia de que não vai conseguir, que vai ter a autoestima baixa. Então, as pessoas têm uma mania engraçada de perguntar, olha, fale do seu problema. Você pode lá na minha escola dar o seu testemunho de vida? Nossa, que coisa! É interessante isso, porque a ideia que a sociedade faz da pessoa com deficiência é alguém que vai contar a sua triste história com aquele fundo musical atrás e tudo, né? Só que nós temos que começar a pensar diferente. Começar a pensar que, ao mesmo tempo que nós temos as nossas dificuldades, sim, como qualquer pessoa, nós temos também as qualidades, as potencialidades para chegar onde desejamos chegar. Então, essa atitude capacitista, muitas vezes, não é da pessoa com deficiência, né? Ou da pessoa sem deficiência, mas muitas vezes é dessa sociedade que não se prepara, não se organiza, não se articula para receber, lidar e atender pessoas com deficiência. Aproveitando o que você falou agora, professora Kátia, sobre essa questão, né, de esperar palestras motivacionais, etc., tem um vídeo do TED Talks, né, que é da professora Stella Young. Acho que ela não é professora, na verdade é comediante. E a Stella Young fala nesse vídeo, né, ela é uma pessoa com deficiência, ela é cadeirante, inclusive. Ela estava numa aula, né, estava lá com cadeirante e tudo, e alguém perguntou para ela, que horas vai ser? E aí ela responde, que horas o quê? A sua palestra, né, porque você deve estar aqui com cadeira de rodas, com certeza para dar uma palestra de superação, de motivação. E aí, a partir dessa experiência que ela teve, ela fez esse TED Talks e veio dizendo que eu não sou a sua inspiração, o nome do vídeo é Eu não sou a sua inspiração, muito obrigado, né? E ela fala nesse vídeo que ela entende isso como um pornô, né, da inspiração, inspiration porn, ou seja, de que as pessoas tratam as pessoas com deficiência como sempre símbolos de inspiração, de superação. Ninguém considera uma pessoa com deficiência para falar sobre psicologia, que é a área da Soliana. Ninguém considera uma pessoa com deficiência para falar sobre educação, como é o caso da professora Kátia. Querem que ela fale sobre a questão da vida, a questão da sua superação e tudo, né? Então, ela diz que isso aí, ela chama de pornô da inspiração. Como é que vocês veem isso, professora Kátia? Como é que a senhora acha que isso é válido? Realmente é uma expressão válida? Isso existe mesmo? Eu costumo dizer para as pessoas até brincam, porque nós costumamos brincar muito com a nossa condição, né? Porque tem que ser assim, porque as coisas vão ficando até um pouco mais leves. Eu até não me importo que me utilizem para alguma coisa, mas combina comigo primeiro. É mais ou menos assim, essa questão que eu coloco, porque às vezes as pessoas justificam o fato ou delas estarem atrasadas, delas terem se atrasado para alguma coisa porque elas foram buscar a Kátia, ou delas não conseguirem determinadas coisas porque a Kátia estava ali naquele espaço. Então, assim, eu falei, bom, quer me usar? Me usa, mas, por favor, combina comigo primeiro.
né? Então, assim, essa questão que eu coloco, da questão de você utilizar como justificativa o fato do outro não conseguir as coisas, é muito mais a tua atitude perante a vida e perante você mesmo. Uma atitude capacitista, muitas vezes, não está ligada apenas a preconceitos e discriminação da própria pessoa. Uma atitude capacitista, muitas vezes, está ligada ao que você enxerga de você mesmo enquanto pessoa. Né? Às vezes é um espelho. Muitas vezes o problema não está na pessoa com deficiência, que ela te incomoda ou que ela te inquieta por você não saber lidar, receber ou atender essa pessoa. Muitas vezes está com você esse problema de você não se aceitar, de você ter alguma frustração com você mesmo. E a Suliana pode falar melhor disso do que eu, porque ela é psicóloga, né? E aí assim, essa questão do espelho, ela é muito complicada. Então, muitas vezes, quando a pessoa me trata com algum tipo de discriminação, preconceito, eu fico analisando, será que foi eu que fiz alguma coisa que a desagradei ou não fiz o que ela considerava que eu conseguiria fazer? Ou será que a situação está com ela e não comigo? Eu fico analisando essas questões porque tudo faz parte desse convívio social. E que a inclusão não é uma pílula que você toma à noite e acorda de manhã e diz, nossa, como amanheci inclusivo hoje. A inclusão, ela é uma decisão. É você que decide se você vai aceitar quem é diferente de você ou não. E muitas vezes a situação discriminatória está comigo. Depende da relação que eu também tenho com essa sociedade e com esse mundo. Né? E aí, nesse sentido, o que a autora falou, depende de como você enxerga a coisa, na minha concepção. Por quê? Porque eu não tenho problema quando as pessoas dizem, nossa, você é uma inspiração. Eu falei, bom, gente, eu não sou nada disso, eu sou ser humano, eu tenho meus problemas, eu tenho minhas contas para pagar, eu sou uma pessoa totalmente comum e nesse sentido, totalmente igual a você. A única característica que me diferencia de você é que eu sou cega. É uma característica. Né? Então, depende muito de como você se enxerga e como você enxerga esse outro nesse processo. Na minha concepção. Não sei se eu tinha respondido. Não, claro. Claro. E, Suliana, como é que você vê esse tema do pornô da inspiração? Então, eu tenho uma amiga que ela brinca assim, que meu sobrenome deveria ser exemplo, eu deveria me chamar Soliana Exemplo, porque aonde eu passo, quando ela estudava comigo e saía comigo, ela ouvia. Onde eu passo, as pessoas falam, nossa, que exemplo, olha, você é um exemplo, parabéns pelo seu exemplo. E essa amiga, nunca esqueci que ela brincava, né? As pessoas te conhecem mais como exemplo do que pelo seu próprio nome. Mas, assim, concordo com o que a professora Kátia disse, eu acho que isso é uma questão muito pessoal mesmo, de cada pessoa e não de todos os deficientes. Então, assim, toda generalização é perigosa, né? Então, é muito perigoso tanto dizer que todo deficiente ama ser uma inspiração e que é isso, é automático, mas eu acho também perigoso uma generalização de que uma inspiração quase como pornográfica ou é o capacitismo, ou ninguém gosta, ou nunca diga para um deficiente que ele é um exemplo porque ele vai se sentir ofendido. Eu acho que isso varia mesmo da experiência e da forma como cada um se vê, concordo plenamente com o que foi dito anteriormente. Então, assim, eu, né, bem particularmente falando, eu, Suliana, me sinto, sim, numa grande responsabilidade de saber que sou um exemplo, sou uma inspiração, mas para mim é gratificante, para mim é algo que faz valer a pena. Eu entendo como eu não estou fazendo só por mim, eu estou fazendo por mim e por várias outras pessoas que estão me olhando e que sabem que, nossa, se ela conseguiu, eu tenho mais forças para conseguir também. Então, eu recebo diariamente mensagens nas redes sociais, tipo, nossa, eu tô com um problema, eu acordei mal hoje, mas quando eu vi uma foto sua na praia, ou eu vi uma foto sua simplesmente sorrindo, eu pensei que os meus problemas são muito menores e eu tive força para seguir em frente. E aí eu penso, nossa, mas eu não fiz nada além de viver, né? Eu nem conheço a pessoa, não disse nada diretamente para ela. Mas o quanto que é impactante saber que o simples fato de viver inspira e alcança a vida das outras pessoas de alguma maneira. Assim como eu citei o exemplo de escrever. Eu não escrevo para mostrar para alguém que eu escrevo como todo mundo escreve com a mão. Mas, poxa, se mesmo eu escrevendo, isso já gera um impacto nas pessoas e isso ajuda elas de alguma maneira a realizarem seus objetivos também,
que bacana, né? Que a minha vida está servindo para o lado bom e não só para mostrar o que eu não consigo fazer, mas principalmente o que eu consigo. Então eu digo que a minha deficiência ela sempre chega primeiro, tá? Porque a minha deficiência ela é muito visível. Então eu não tenho os braços e eu não ando. Eu brinco que eu vi com o pacote completo. Então se a pessoa me olha de trás, ela vai ver a cadeira de rodas. Quando ela me olhar de frente, ela vai ver que além da cadeira de rodas, eu também não tenho os braços. É diferente de ser apenas cadeirante ou de pessoas que têm os braços e andam, né? Então eu brinco que foi o conjunto da obra. E aí as pessoas se chocam bastante, se impactam bastante com isso. Mas hoje, através do meu trabalho, eu tenho conseguido chegar pelo que eu sou e não pelo que eu não tenho. Então hoje eu sou apresentada como a psicóloga e não simplesmente como a menina que não tem os braços. Hoje eu já consigo dar palestras não só sobre a minha vida, como vocês falaram, mas sobre depressão, sobre setembro amarelo, sobre ansiedade, sobre temas que eu estudei para ter propriedade para falar. Mas isso vem através de muito esforço, né? Fruto de muito trabalho para mostrar que, olha, eu não tenho os braços, mas eu sou alguém muito além disso. Muito bom. Já que a gente está falando de capacitismo, nessa parte de inspiração, de exemplo, eu queria saber um pouquinho como é que vocês veem isso dentro da família, né, de relações familiares, desse capacitismo familiar. Porque é muito comum a gente ouvir pais e mães de pessoas com deficiência dizendo: eu tenho um filho especial, né, eu tenho uma criança especial, né, eu tenho um anjo na minha vida, etc. É óbvio que toda mãe, todo pai tem um amor pelo filho, tem um cuidado pelo filho, né? A minha pergunta e a dúvida é: até que ponto esse pai e essa mãe também vai ter um comportamento que é comum de todo pai, que é cuidar do filho, deve colocar debaixo do braço, mas a tal ponto que pode ser capacitista em dizer: esse meu filho não vai conseguir, ou esse meu filho não vai ter capacidade para seguir à frente, eu vou ter que estar sempre do lado dele. Vocês têm alguma visão disso? Vocês acham que tem alguma coisa capacitista, alguma abordagem capacitista que pode entrar na família, nessa relação de pai, mães, de pessoas com deficiência? Soliana, queria te ouvir sobre isso. Então, o papel familiar é fundamental na vida de qualquer pessoa e ainda mais na vida de uma pessoa com deficiência. Inclusive, o tema do meu trabalho de conclusão de curso da faculdade foi sobre isso, a importância do apoio familiar à pessoa com deficiência. Então, assim, a visão que os pais vão ter desse filho é o que vai fazer a diferença na vida deles. São os meus pais, assim que eu nasci, eles ouviram de um médico, inclusive, a seguinte frase: se vocês tiverem vergonha da sua filha, toda a sociedade vai ter. A sociedade vai enxergar a sua filha da maneira que vocês vão apresentar a sua filha à sociedade. Então, os meus pais, eles nunca me esconderam. Desde bebê eu ia à praia, eu ia shopping, eu ia cinema. E eles aprenderam e me ensinaram a lidar com os olhares, com os comentários. Então, eu digo que eles sempre deram asas aos meus objetivos, aos meus sonhos. Se eu digo: olha, eu quero isso, eles falam: então vai lá e faz. Ou tem alguma coisa que a gente possa fazer para te ajudar, para tornar isso possível? Então, na faculdade, em cursos, trabalho, até hoje, eles me deixam, me buscam no final, mas me deixam ter esse espaço. Mas, infelizmente, muitas famílias acabam super protegendo, né, no sentido, às vezes, das melhores das intenções. E eu ouço muito isso, às vezes, pessoas que falam: nossa, se você fosse minha filha, você não ia sair da cama, eu ia te criar numa bolha, porque eu ia ter muito medo de você cair. E assim, eu ando a cavalo, eu nado, eu faço várias coisas que, quando eu tô fazendo, as pessoas, né, meu Deus, vai se afogar, meu Deus, vai cair, mas às vezes eu me mexo e a pessoa fala: meu Deus, cuidado, você vai cair. Eu falo: não, não vou cair. Aí as pessoas: nossa, seus pais são loucos de deixar você fazer tudo isso. Então eu vejo que algumas pessoas com deficiência acabam sendo limitadas dentro das suas próprias famílias, né? Eu agradeço pela família que eu tenho por ter sido uma família visionária e até hoje eles têm essa visão de: não, você quer, então você consegue tudo como todo mundo, mas às vezes e às vezes também esse rótulo da sociedade, né? Tem uma via de mão dupla. Então eu acho que mais do que os próprios deficientes, as famílias dos deficientes também são muito rotuladas, porque essa coisa de filho especial, de você é um guerreiro, a gente ouve isso o tempo inteiro, né? E às vezes eu vejo pais e mães que acompanham em redes sociais de deficientes que tomam isso como um rótulo mesmo. E todas as postagens são: porque eu sou mãe de um filho especial, então quando o seu filho estiver indo para o balé, o meu vai estar indo. Sabe, como se a gente fosse um peso para a vida das nossas famílias. Então eu acho que a família tem que ter esse cuidado
Porque eu nunca me senti um peso para os meus pais. Eles sempre, olha, eu não fiz isso porque você entrou na minha vida. Ou eu não posso fazer isso porque você surgiu como nossa filha sem os braços. E isso me deu autonomia e liberdade. E isso, com certeza, pode definir o futuro de alguém. Excelente, Juliana. Muito bom. Professora Cátia, como é que a senhora vê essa questão familiar e uma visão, uma abordagem, enfim, algum sentimento capacitista que pai, mãe, familiar, né? Como a gente falou, pai quer cuidar, óbvio que tem que cuidar, né? Mas chega a ser tal ponto que ele acha que o professor com deficiência vai ser dependente dele, né? Vai ser absolutamente incapaz de fazer qualquer outra coisa na vida. Como é que a senhora enxerga isso? Bom, eu nasci com 70% da visão, então eu nasci enxergando. Sou filha adotiva, criada por avós, e a minha mãe adotiva, ela sempre trabalhou de manhã, tarde e à noite, mas sempre foi uma pessoa extremamente presente. Desde muito pequena, eu tinha uns 4, 5 anos, eu sempre morei com eles. Então, aos 4 ou 5 anos, a minha mãe começou a trabalhar comigo as questões de autoestima, você vai conseguir, você é muito amada. E ela foi sempre trabalhando muito isso comigo. E aos 8 anos ela me contou que eu era adotiva, ela me contou a minha história, né? Minha mãe não me criou porque ela não podia, e elas fizeram um acordo que eu iria morar com ela, e ela me adotou realmente como filha. Isso causou algumas questões, tanto no trabalho dela, como na sociedade como um todo, na própria família dela. Às vezes, você não, essa menina aí está sendo criada. Ela está criando essa menina aí. Então, essa menina aí era eu. Só que todas as vezes que eu ouvia algo assim muito complicado para eu entender com a minha cabeça de criança, eu sempre lembrava da frase que minha mãe sempre me dizia: você é extremamente amada. E isso foi me dando forças para seguir adiante. E aí o tempo passou. Hoje em dia eu aprendi a construir uma identidade que você pode falar o que você quiser para mim, sem problema nenhum. Tem pessoas que falam com jeito, tem pessoas que têm atitudes capacitistas, tem pessoas que são realmente, o preconceito é bem visível, né? Ou velado, mas eu aprendi a desenvolver essa questão e aprendi a ficar muito tranquila com o que eu sou. Eu tenho muito orgulho de quem eu sou e de quem eu venho me tornando. Eu sou exatamente aquilo que gostaria de ser e vir me tornando, né? E estou exatamente no lugar que gostaria de estar a partir dessa família que eu adquiri, né? Dessa família que me acolheu e que me escolheu com todo o amor e todo o carinho. Então, meu pai biológico ainda vive, irmão da minha mãe adotiva, né? Então eu brincava na escola com as freiras, né? Com a escola quando eu estudava, tinha uma freira que eu dizia: nossa, meu pai é irmão da minha mãe. Ela ficava, nossa, sem entender nada, né? Mas aí eu fui aprendendo a lidar com essas questões do preconceito dentro da família. Eu sou... meus avós já faleceram, eu moro com a minha mãe e com meu esposo, e eu tive uma questão muito séria com a questão da família por conta da superproteção. E que, aos poucos, eu também fui me libertando disso. A minha mãe, quando eu adquiri a deficiência, porque é uma doença congênita e hereditária, nas células da retina, nas quais elas nascem, crescem e morrem muito rapidamente, eu tenho doença de Stargardt, e ela se desenvolve na adolescência. Então, quando eu tinha 17 anos, eu perdi um ano, 65% de visão. Então, eu não sabia o que era ser uma pessoa com deficiência, nem minha mãe sabia o que era ser mãe de uma pessoa com deficiência. Então, nós fomos buscar. Foi quando eu conheci a ADVAN, Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas, e eles foram me dando os caminhos de como agir. E minha mãe sempre esteve ao meu lado. Ela me ajudou a passar no vestibular, porque eu tentei o vestibular 5 vezes sem sucesso, mas eu precisava passar numa pública porque eu não tinha dinheiro para pagar uma faculdade privada. E aí ela sempre esteve ao meu lado, e minha mãe é meu esteio até hoje.
minha mãe está sempre comigo. E em 2013, ela também se tornou uma pessoa com deficiência. Então, somos duas pessoas que se ajudam, que se amam mutuamente e que vão trabalhando as suas dificuldades e as suas potencialidades juntas a partir desse processo do que é ser uma pessoa com deficiência. E aprendemos muito juntas, né? E somos muito unidas, e estamos sempre muito juntas por conta dessas questões. Mas, como a Soliana estava também comentando, a superproteção ela é extremamente difícil. O quanto é importante a família fazer parte, apoiar, incentivar a pessoa com deficiência, estar lá, estar ao lado, você saber que a pessoa está lá. Porque se a pessoa tem o apoio da sua família, que é a primeira sociedade de uma pessoa, de um ser humano, a outra sociedade, que é a escola, as instituições, a igreja, o lugar que ela estiver, vai ficar bem mais fácil dela estabelecer essas relações. Se é uma relação de confiança, ela vai se tornar uma pessoa autoconfiante. Se são outras relações que se estabelecem, ela também vai mostrar esse outro lado. Eu penso assim, em relação à questão da família. Muito bom. Eu queria falar de um outro tema que é bastante sensível, né? A linha é muito tênue, que é a questão dos elogios, né? Você é tão inteligente para ser deficiente, né? Ou você é tão bonita para ser uma pessoa com deficiência, ou você é tão jovem para ter uma deficiência, né? A pessoa com certeza está falando na cabeça dela como se fosse um elogio, né? Na cabeça dela é um elogio. Como é que vocês sentem isso, professora Kátia? Tenho uma experiência para contar. Estava trabalhando no ensino superior em uma faculdade, aí a chefe me chamou lá e me deu um papel. Aí eu perguntei, o que é isso? Eu balanço assim o papel, sempre faço isso. O que é isso? Aí ela falou assim, leia. Aí eu olhei assim, eu digo, eu não leio, eu sou cega. Ela, você não é cega, você é baixa visão. Falei, eu sou cega, professora. Aí ela falou assim, não, você é baixa visão. Eu falei, não, professora, realmente, clinicamente, eu sou cega. Aí ela ficou assim me olhando. Aí eu sei que ela fica me olhando porque a gente percebe, a gente sente quando o outro tá te olhando. Você não vê, mas você sente. Aí ela ficou assim, não, sabe o que é? Que você é tão... Aí ficou procurando uma palavra. Você é tão... Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, normal? Aí ela, pra ser cega. Aí eu fui explicar pra ela, né? Porque você não precisa estar demonstrando o tempo inteiro essa sua deficiência. Você precisa, como a Soliana também já colocou, as pessoas precisam perceber que você é uma pessoa. Então, é muito complicado esses elogios. Você é tão isso para ser deficiente. Você é tão isso para ter uma deficiência. Não, isso não é complicado. Isso para a pessoa, ela precisa entender que você não é a deficiência, você é o potencial. Você é um ser humano como outro qualquer. Você é o que está por trás dessa deficiência. E o que está por trás, muitas vezes as pessoas não querem se dar o trabalho, ou não entendem, ou não compreendem, ou não têm o conhecimento para saber quem é essa pessoa que está por trás. Não se dão ao trabalho, muitas vezes, né? Então, assim, você vai, como ela falou, você vai ser apresentada ao mundo de uma maneira, e também mais tarde, quando você ficar adulto, você vai decidir se você vai querer ser apresentada dessa forma ou não. Mas aí, dependendo de onde você parte, você procura mecanismos também de autodefesa. Então, essa questão do elogio, para mim, na minha concepção e da onde eu parto, da minha história, eu posso dizer para você que me incomoda muito, né? Me incomoda, mas ao mesmo tempo eu aprendi a ter um jogo de cintura para explicar sem magoar as pessoas.
Porque muitas vezes as pessoas, muitas vezes o que magoa uma pessoa não é o que você fala, mas como você fala. E a sua atitude perante ao mundo é que vai fazer toda a diferença para as pessoas começarem. Sobre esses elogios. Condicional, né? Ativa. Quando eu digo mas, eu estou automaticamente colocando uma oposição ao que foi dito anteriormente. Sim. E, né, normalmente, o que vem depois da palavra mas marca muito mais do que o que veio antes. Então, se eu falo assim, fez muito calor, mas a noite esfriou, dá mais ênfase que eu dei mais valor, porque a noite esfriou do que o calor que fez durante o dia. Então, quando eu digo, você é muito lindo, apesar de ser deficiente, ou mais é deficiente, ou pena que é deficiente, é como se a deficiência ela estivesse invalidando o elogio que você acabou de fazer. Eu ouço muito coisas como, você tem um rosto tão lindo, então assim, né? Por que eu tenho um rosto tão lindo? O corpo não serve por conta da deficiência. Então, o rosto, como é a parte que não tem nenhuma deficiência, é o que chama mais atenção, é o que é digno de ser elogiado. Então, assim, e entender que elogio não é só relacionado à aparência. A gente pode e deve aprender a elogiar o outro pelas suas capacidades. Então, nossa, você é tão talentosa, você é tão inteligente, você é tão habilidoso. Isso independe de eu ser deficiente ou não. Então, que as pessoas entendam isso, né? E entendam que o elogio, ele tem um ponto final. Você é isso e acabou. A partir do momento que você coloca um mais depois para tentar justificar o porquê que você está elogiando aquela pessoa, você simplesmente está invalidando o seu próprio elogio. Eu acho que muita gente deve estar um pouco surpreso com essas colocações de vocês, né? Porque infelizmente, muita gente acha que são elogios, né? Então, é muito bom ouvir vocês falar sobre isso para que todo mundo possa refletir sobre essas expressões. A professora Kátia narrou um episódio ocorrido no trabalho dela. Eu queria fazer o gancho para a gente conversar um pouquinho sobre relações de trabalho. Relações de trabalho podem ser capacitistas, né? A gente sabe, por exemplo, empresas privadas que fazem contratação de reserva de vagas para pessoas com deficiência, dificilmente contratam pessoas com deficiência intelectual. Né? Há um percentual muito baixo de pessoas com deficiência intelectual sendo contratadas para reservas de vagas. Né? Vocês acham que relações de trabalho podem ser ou sempre são capacitistas? Como é que vocês enxergam isso? Soliana, o que você acha? Com certeza, como se as empresas, e não digo nem só de empresas, isso começa de escola também. Tá? Quando tem que aceitar, porque tem que aceitar, e não porque entende a importância disso. Então, isso vem lá desde as leis mais fáceis de lidar. Né? Então, o que é mais fácil? Eu contratar um cadeirante, eu construo uma rampa e ele consegue sozinho se virar, né, entre aspas. Tratar um deficiente visual, eu tenho que ter um material em braille, eu tenho que preparar. Um deficiente intelectual, então, mais difícil ainda, que eu tenho que ter uma outra pessoa ali dando assistência o tempo todo. Então, é como se ficasse medindo, né, quem daria menos ou mais trabalho. Vamos dizer assim, e é muito complicado, porque, de novo, não está vendo a pessoa e o potencial, mas sim as limitações ou as dificuldades que podem apresentar, né? A gente apresenta, eu, por exemplo, não consigo ir num lugar que não tem rampa, que não tem um elevador, que não tem uma acessibilidade, eu não tenho como chegar nesse lugar. Então, se você quer que eu esteja onde você está, você precisa me oferecer condições mínimas para que eu esteja lá. Então, se você vai ter que fazer uma reforma na tua empresa, eu sinto muito, mas sem essa reforma eu não consigo chegar lá. Mas acontece muito, e essa ideia que eu falei, né, inicialmente, de tem que ter uma cota, então tem que ter uma porcentagem, então vamos contratar meio que para se livrar de um problema, para dizer que tem. Mas o quanto que isso não é inclusão? Inclusão é a pessoa ela realmente estar ali incluída como todos os outros funcionários em todas as outras atividades. Então, em época de escola, eu estudava, né, por exemplo, mas eu não era tão incluída nas aulas de educação física. Então, a aula de educação física, meus amigos estavam lá correndo, brincando, se exercitando, e eu estava na cadeira de roda, num canto da quadra, vendo todo mundo fazer. Então, eu estava aceita na escola, mas eu não estava incluída em 100% das atividades. Então, o mesmo ocorre em muitas empresas, em muitas situações, com certeza. E ainda, né, está começando a ter essa conscientização. Antes a gente nem era contratado. Agora a gente já consegue entrar dentro das empresas. E aos pouquinhos a gente tem que ir deixando o nosso legado, né, e mostrando a nossa história, com certeza. Os participantes podem fazer perguntas no chat. E agora acabei de receber algumas perguntas. Eu vou começar a rechear nossa conversa com essas perguntas, né, e depois a gente volta para o nosso roteiro. Professora Kátia, por favor, como é que a senhora vê essas questões de relações de trabalho? São capacitistas ou não?
depende de quem emprega e da concepção que essa pessoa tem. Quando eu estava no segundo período da faculdade, eu fiz pedagogia na Universidade Federal do Amazonas, né, como já foi lido aí no início, e no segundo período da faculdade, eu fui chamada para uma escola privada, que a vaga era para orientador educacional. E a dona da escola, ela pediu 5 cegos formados ou em formação para essa vaga, para concorrer. Aí nós fomos contactados pela Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas e fomos até a escola. Quando eu cheguei na escola, a própria dona da escola entrevistando a gente, e ela falou assim para mim: se alguém, de repente, na minha escola, lhe tratar com algum tipo de preconceito ou discriminação, você seria capaz de me contar? As perguntas eram mais ou menos assim. Eu falei, sim. Ela falou, você não ficaria acanhada ou com medo de que acontecesse alguma, sei lá, de alguma forma ficasse constrangida? Eu falei, não, eu contaria. Aí ela falou assim, ela fez várias perguntas. Aí, ao final, ela falou assim, olha, você já tinha ouvido falar na nossa escola? Eu falei, não. Ela falou assim, olha, a vaga é sua. A vaga é sua, eu gostei muito de você, mas você procura saber de outras pessoas sobre a nossa escola. Então, depois que você souber, aí você me dá a resposta se você vai aceitar o trabalho ou não. Aí eu falei assim, eu posso fazer uma pergunta? Ela falou, pode. Eu falei assim, por que a intencionalidade de contratar uma pessoa cega para ser orientadora educacional na sua escola? Aí ela disse assim, porque eu considero o interior da pessoa com deficiência visual extremamente rico, e eu tenho uma grande amiga que é cega, e ela me fez aprender muita coisa sobre a vida e sobre a mim mesma. Aí eu falei, ok, fui embora para casa, fui pesquisar sobre a escola dela e fiquei trabalhando com ela 5 anos. Então, assim, essa foi uma situação. A outra situação é aquela empresa, como o Soliano já colocou, a questão das cotas, só porque tem isso e tem que escolher quem emprega. Nós temos uma dificuldade muito grande aqui no Polo Industrial de Manaus, Soliana, quando a gente fala da questão da empregabilidade das pessoas com deficiência visual. Inclusive, a tese de doutorado do meu amigo, professor Claudenilson Batista, é sobre essa questão da empregabilidade, né, das pessoas com deficiência visual, e o quanto outras pessoas que têm outros tipos de deficiência são contratadas, inclusive pessoas que têm visão monocular, porque aparentemente não precisa fazer nenhum tipo de adaptação maior, né, naquele ambiente, e são amparados por lei, né? E aí eles concorrem e ganham a concorrência de uma pessoa cega por conta dessa questão da empresa entender o quanto é importante para o empregador ter essa sensibilidade. Porque a pessoa é muito mais do que as suas especializações, você está correndo atrás dessa sua capacitação, e a empresa diz assim, não, mas as pessoas não têm a competência técnica para estar na nossa empresa, não sei o quê, e começam a colocar aqueles rótulos, né, e aquelas dificuldades, mas você entende que não é por causa disso. É porque eles não sabem lidar, receber e atender pessoas com deficiência, e eles não querem se dar o trabalho, e eles vão pela questão da produtividade, que a gente até entende no mundo capitalista em que nós vivemos. No entanto, né, nós, cada vez mais, é importante que se diga, as pessoas com deficiência, elas estão procurando seu lugar ao sol, elas estão sim procurando as suas habilitações, as suas especializações, procurando se capacitar tecnicamente para as coisas, e as empresas que nos aguardem, porque as empresas, as instituições que nos aguardam, os concursos públicos também, porque nós já temos vários colegas nossos que estão aí, né, lutando e conseguindo seu lugar ao sol, e eu faço votos que cada vez mais pessoas com deficiência adquiram esse direito, né? Esse direito de estar também trabalhando e construindo suas famílias com autonomia e independência. Muito legal. Vou fazer só uma rodada aqui de perguntas que a nossa audiência já está fazendo. São perguntas que, infelizmente, não tem o nome da pessoa, está anônimo, né, que entraram sem se identificar. Mas a primeira pergunta diz se o capacitismo dá certa segurança de que a pessoa com deficiência vai ser respeitada, né? Aí eu vou fazer a segunda pergunta, que aí vocês respondem na ordem que vocês quiserem. Então, a primeira pergunta é, o capacitismo
lhes dá certa segurança de que irão ser respeitadas? E a segunda pergunta é, gostaria de saber em que momento vocês dois despertaram para atuar na sociedade de maneira que fazem hoje. Eu acho que talvez a pessoa queira saber, assim, apesar do capacitismo, em que momento vocês se entenderam, né, como pessoas realmente, como seres humanos normais, com suas limitações e tudo, mas com capacidade para atuar na vida de jeito normal, né, absolutamente do jeito que vocês são hoje. Né? Como é que vocês veem se o capacitismo respeita, né, é garantia de respeito, e em que momento vocês, como disse a pessoa, se despertou para atuar na sociedade como vocês atuam hoje? Quem gostaria de responder essas perguntas? Cara, pode falar. Sobre a primeira pergunta, se eu entendi bem, acho que é o contrário, né? O oposto, né? O capacitismo ele não é uma garantia de nada, muito menos de respeito, pelo contrário, que às vezes as pessoas confundem com a palavra, porque a palavra capacitismo dá a ideia de capacidade, então dá a ideia de valorização. Mas é o contrário, é a mesma coisa que dizer para uma pessoa negra, você se sente segura por existir o racismo no mundo, né? Você acha que o racismo te dá uma segurança ou te traz respeito? Então, eu acho que é o contrário. Né? A gente está aqui lutando contra o capacitismo e não a favor dele. E a segunda pergunta, particularmente falando, não teve um momento para mim. Eu não me considero uma pessoa ativista, uma pessoa que está ali à frente fazendo. Admiro quem é, mas eu tenho, né, eu levo a vida com mais naturalidade e acho que os frutos, né, até a nível de palestra, a nível profissional, vem como consequência do meu estilo de vida, de quem eu sou. Então não teve um momento em que eu parei e falei, vou ser assim, ou vou ser um exemplo, ou vou lutar por isso. Eu fui simplesmente traçando os meus objetivos, traçando o meu caminho, e como consequência disso eu fui alcançando e inspirando outras pessoas e ajudando também hoje, não só nesse lugar de fala, mas também como profissional, a tratar todas essas questões de preconceito, de bullying, de inclusão, de aceitação. Acho que no meu caso, as duas coisas se encontraram muito bem. A minha história de vida pessoal e a profissão que eu escolhi exercer, ambas me dão um embasamento muito grande para poder estar nesse lugar de fala hoje. A primeira questão também eu compreendi como a Soliana, essa questão da oposição, né? Capacitismo não é capacidade, nesse sentido. E aí, no caso, revela uma visão distorcida que a sociedade talvez tenha das pessoas com deficiência. E na segunda questão, eu poderia dizer que também não foi algo premeditado, né? Eu não acordei com essa ideia de que ia ser quem eu sou hoje. E eu ia traçando planos também, projetos de vida, mas os meus planos e projetos de vida me levaram para esse lugar de fala que eu tenho hoje também. Tenho um projeto de sociedade e sigo esse projeto de sociedade, que todas as pessoas com deficiência aprendam a falar por si mesmas, que se tornem autônomas, independentes e felizes, fazendo as coisas que querem fazer, fazendo algo que as deixe satisfeitas e realizadas enquanto seres humanos e enquanto pessoas com deficiência. Sou uma pessoa que me considero que luto pelos direitos das pessoas com deficiência, até por conta da minha profissão e de tudo que escolhi, lutar, né, e defender até o fim da minha vida. E isso também me levou para outros caminhos, né? Me levou para o caminho da pesquisa científica, me levou a tentar ajudar outros colegas a chegarem, aqueles que faço da pesquisa científica na universidade e outras questões. E estou sempre disponível para ajudar quem precisa, né? Então, assim, eu sempre me coloco nessa posição de serviço, né? Que a Soliana colocou logo lá no início da palestra, essa questão de a minha vida servir para alguma coisa, né? E se isso está servindo para alguém, isso é muito bom. Me deixa também muito feliz nesse processo. Bacana. Aproveitando a sua fala, Kátia, eu queria falar um pouquinho sobre uma discussão que surgiu nas redes sociais, especialmente no Twitter, depois que algumas pessoas com deficiência começaram a cobrar da Netflix uma audiodescrição dos filmes, né? A Netflix é muito limitada quanto à questão de audiodescrição,
E aí, algumas pessoas com deficiência começaram a cobrar da própria empresa a audiodescrição. Para quem não conhece, a audiodescrição não é legenda. A audiodescrição é justamente o que a gente fez no começo, né, de fazer uma contextualização da imagem, etc., que a maioria dos filmes não tem. A grande maioria, né, dos filmes da Netflix, séries, não tem. E aí começaram a debater esse assunto, a cobrar da Netflix, e algumas outras pessoas que não têm deficiência visual, que não são cegas, começaram a falar, mas como assim? Quer dizer que cego vê filme? Que momento agora cego quer ver filme? Né? Por que cego quer ver filme? Né? Isso é capacitismo, não, professor? Isso é que cego casa, cego faz um monte de menino. Né? E assim, o que é interessante é essa ideia capacitista que a sociedade traz, não enxerga. E eu considero tão interessante quando eu aprendi a ser cega com os meus colegas cegos, né? Então, assim, à medida que eles iam, eu não sabia me comportar como uma pessoa cega, porque eu não conhecia outras pessoas, né? Aí eu digo, tá, é dessa forma? Tá, entendi. Então eu vou aprendendo, né? Então é muito interessante quando essa questão da audiodescrição, porque você está numa palestra, e aí eles colocam slides na parede e vão passando as fotos, ou então uma propaganda na televisão, eles dizem assim, você quer comprar tal produto? Olha, ligue para este número que está aqui no final do seu, sei lá, no canto inferior. A audiodescrição é primordial, fundamental, imprescindível para a pessoa que tem deficiência visual nesse processo. Por quê? Porque a pessoa tem mais informações, e quanto mais informações você tiver, apesar de ser pelo olhar do outro, daquele espaço que você está, daquele local, você se adapta. E uma questão que a Soliana colocou, que eu ia colocar também, quando ela fala, você se adapta pela necessidade. Ela não escreve com o pé porque ela quer mostrar que ela consegue, que ela se supera. Não, ela escreve com o pé pela necessidade, né? Então, cada um vai se adaptando ao mundo pela necessidade que tem. Tem pessoas com deficiência visual que são tecnológicas, que estão em todas as redes sociais, que estão plugadas e tudo e tal. E tem pessoas que não. Tem pessoas que têm uma certa dificuldade, mas têm outras habilidades. Então, nenhum são para que dê mais informações e mais detalhes, né, para as pessoas com deficiência. Só finalizando, eu fui ver um filme, né, assim, esse cara aí vai morrer. A minha amiga que estava conosco, que era vidente, ela, quer dizer, não é aquela que prevê o futuro, tá, gente? É vidente, é que enxerga, né? Realiza, Soliana. Ela assim, olha, gente, ele é alto, lindo, másculo, cabelos cacheados. Kátia, ele é um gato. Eu digo, ui, adoro, já quero. Então, assim, a audiodescrição, ela tem esse poder de te dar mais informações, e eu acho que é muito válida, sim, esses debates, e quanto mais pessoas tiverem informações, por exemplo, nossos colegas surdos, se não tivesse intérprete de Libras, e eles fossem usuários da Libras, ficaria muito difícil eles acompanharem o dado, nessa sensibilidade de que existem outros. Soliana, você não deve ter ouvido essa frase, né? Cego agora quer ver filme, mas você opta. Então você quer andar a cavalo, você quer viajar, né? A Soliana acabou de vir para Amazonas, por exemplo. Como é que você reage a isso? Sim, eu sempre ouço esse tipo de comentário, por exemplo, mas quando meus pais me colocaram na escola com 3 anos, as pessoas falavam, nossa, mas para que vai colocar uma escola? Eu só tenho 3 anos, aí meu pai, mas todo mundo vai para a escola com essa faixa etária, de 3 a 5 anos? Não, mas na verdade você já concluiu o ensino médio, como se fosse assim, olha, levanta as mãos que você não tem para os céus e agradeça que você concluiu o ensino médio, né? E quando eu me formei na faculdade, eu ouvi alguns comentários assim de, nossa, mas formou bacana, mas trabalhar, tem certeza? Para que trabalhar? Você já tem uma família estruturada que pode tirar as coisas. Para que você tem que correr aí nesse mercado de trabalho? Só o diploma já é uma grande conquista. Eu falei assim, mas eu não formei para ter diploma, eu formei para atuar. E com 3 meses depois de formado, eu já tinha sido contratada por uma clínica da minha cidade e já estava atuando. Então a gente sempre ouve como, nossa, mas não precisa, ou você, né, para quê? Então assim, e da mesma forma que cegos veem filmes, surdos ouvem música, né? Eu lembro que uma vez
Ainda na adolescência, eu comecei a me incluir mais nesse mundo dos deficientes no sentido de palestras, né, de organizações, e aí eu estava num evento e foi anunciado, no próximo sábado vai ter um baile para surdos. E eu, né, no início, entre infância e adolescência, eu olhei assim, eu falei, mas como assim um baile para surdos, né? Eu queria, não no sentido de capacitismo, mas de curiosidade, eu queria entender, porque eu achei o máximo. E aí eu fui aprendendo que os surdos ouvem música pela vibração, né, que tem pisos específicos, e aí eles conseguem, pela vibração, saber o ritmo e dançar, mesmo sem estarem ouvindo, e eu acho isso, às vezes, os próprios deficientes não conhecem muito sobre as outras deficiências. Então, assim, para mim, a acessibilidade é um elevador ou uma rampa. O surdo, ele não vai precisar da mesma rampa que eu, assim como eu não vou precisar do mesmo intérprete que ele. Então, abrir, né, de forma geral, a nossa caixinha para a gente entender que o mundo ele tem multiformas, né? E quanto mais a gente conhecer, mais a gente vai se incluir e incluir as pessoas ao nosso redor. Bacana. Recebi aqui uma rodada de novas perguntas da nossa audiência. Que bom, obrigado por vocês estarem participando. É bom a gente saber aqui que a gente está reverberando essas ideias, né, sobre contra o capacitismo. Vamos deixar bem claro, isso é contra o capacitismo. O capacitismo é preconceito, né? O Ministério da Educação tem algum projeto sendo aplicado para que as pessoas tenham um olhar atuante no direito pelas pessoas com deficiência no Brasil? Eu acho que a pergunta quer dizer se tem algum projeto pedagógico, se existe algum componente curricular sobre esses temas. Professora Kátia, não sei se acho que é a sua área de expertise, se ela conhece algum componente curricular, algum projeto pedagógico que inclua essa discussão sobre o capacitismo, pelo menos para diminuir o preconceito? Olha, eu atuei 14 anos na gerência de educação especial do município, sou pedagoga, né, pelo município, gerência de educação especial do município, da Secretaria Municipal de Educação. E, assim, nós trabalhávamos lá o subsídio, que é o atendimento educacional especializado, tem toda a legislação brasileira. A nossa legislação brasileira ela é muito rica em relação aos direitos das pessoas com deficiência, a inclusão educacional da criança com deficiência, é extremamente rica. Aí a gente vai discutir uma outra questão, que é a questão do cumprimento ou não cumprimento dessa legislação, né? E aí, assim, passamos por todo aquele processo desse preconceito generalizado que a Soliana também já tinha colocado, dessa questão das crianças elas serem abandonadas, né, jogadas à própria sorte, ou relegadas a essa própria sorte. E aí passamos por todo o processo de integração. Então, tudo isso foi gerando legislações que traziam, né, por exemplo, o processo de integração da criança na escola, a criança está lá matriculada. Se ela vai se adaptar ou não, é um problema dela, né? A escola fez o papel dela, que era integrar aquela criança na escola, né? Que era matricular a criança na escola. E aí depois veio esse processo da inclusão, né? Da inclusão educacional, que já via uma outra questão, que a sociedade começava a se preparar, ou precisava começar a se preparar, para receber a criança com deficiência na escola. Só que entre a legislação, como eu falo para vocês, a legislação e o cumprimento dela é um longo caminho, né? E árduo desafio aí de luta. Então, assim, o Ministério da Educação, até o último ano que eu atuei na secretaria, que eu atuei até início terminei o doutorado ano passado, né? Estava voltando para a secretaria, e aí fui atuar como pedagoga da secretaria na Associação de Deficientes Visuais do Amazonas. Até quando eu trabalhei, e a gente acompanhando aí as legislações, tem um subsídio chamado Atendimento Educacional Especializado, que cada subsídio, que foi um trabalho feito a partir do Educar na Diversidade, que era um projeto, né, um subsídio também do MEC, de 2003, e aí esse subsídio, ele fez formação em vários polos, porque eles dividem os municípios, né, em polos, né? E aí aqui no Amazonas aconteceu em vários polos. Eu até fui formadora de um desses polos lá em Tefé, para eles construírem um atendimento educacional especializado, que tem para cada deficiência,
tem os subsídios que o MEC ele é signatário, né? Quer dizer, eu não sei como é que está a política agora mais recente, porque entrou um novo ministro da Educação, eu não sei como é que está lidando essas questões, né? Com essas questões. Mas as escolas, elas acompanham esse material, principalmente nos centros de formações das escolas públicas, né? Eles acompanham esse material e trabalham com formações continuadas. Eu posso falar pela secretaria que eu trabalhei, né? Continuo trabalhando, mas atuando em outro espaço, e aí com formações continuadas para professores de ensino convencional, professores de salas de recursos, e aqui em Manaus nós temos uma atividade diferenciada chamada assessoramento pedagógico, que os assessores vão à escola, detectam a criança com deficiência, conversa com o seu professor e a questão pedagógica da escola, e depois vão fazer um acompanhamento com a família. Então, é um tripé, né, a partir dessa formação, e que anteriormente era conhecida como sensibilizar para incluir nas formações continuadas para professores. Então, há, sim, componentes curriculares, né, já tiveram outros subsídios chamados adaptações curriculares do Ministério da Educação, e que foi trabalhando essa questão do currículo funcional, foi amadurecendo, né? Muita coisa já foi feita. Nós temos as salas de recursos multifuncionais e temos também salas de recursos construídas pelas próprias escolas públicas, pelas próprias secretarias de educação para atender as crianças com deficiência. Muito já foi feito, mas ainda existe muita exclusão. Muita gente que não sabe o que é educação inclusiva. Então, ainda tem muita gente fora desse processo educacional e vilipendiado no seu direito de estudar e de ser uma pessoa autônoma e independente nesse processo educacional. Legal. Uma aula, professora Kátia, uma aula. Juliana, tem uma colega sua aqui de psicologia que fez uma pergunta. Em 2007, quando eu concluí a psicologia, meu tema de conclusão foi a acessibilidade e o acesso de pessoas com deficiência no mercado de trabalho no polo industrial daqui de Manaus. O resultado da pesquisa é que as empresas só contratavam pessoas com deficiência por questão de legislação, ou seja, de cota. Minha pergunta é, isso ainda hoje acontece? Acho que ela deve estar discutindo, querer perguntar isso, né? Será que as empresas continuam contratando, né, só por conta das cotas, não por conta de uma outra talento, de uma capacidade da pessoa, só por conta das cotas? O que você acha? Obrigada pela participação, né? Parabéns pelo interesse no tema. É difícil a gente ver profissionais que não estão nesse lugar da deficiência e que escolhem estudar sobre isso, né? E falar sobre isso a ponto de ser o tema do TCC dela. Mas, sim, eu acredito que ainda existe, como a gente estava conversando anteriormente, não a nível pessoal, porque hoje meu trabalho acaba atuando de uma forma mais autônoma, com consultas particulares. Então, hoje eu já fui vinculada, mas hoje não sou vinculada a nenhuma empresa, optei por trabalhar mesmo de forma independente, então não lido com essas situações. Mas a nível de palestrante, de atuar, de palestrar para essas empresas, de estar lá prestando consultoria, prestando esse tipo de serviço, eu ouço muito esses relatos e tenho essa visão de que acontece muito. E integrar é diferente de incluir, né? Então, às vezes a pessoa está lá integrada, mas ela não está incluída. E como a professora Kátia falou, respondendo a pergunta anterior, a teoria ela é sempre linda, né? Você olha, nossa, que incrível, se tudo fosse colocado em prática, a gente viveria no mundo do País das Maravilhas. Mas a gente sabe que entre o ideal e o real ainda existe um abismo muito grande. Acho que já é um grande passo a gente estar dentro das empresas, como eu falei, a gente ter já essa vaga, que é considerado, né, um privilégio, mas não é um privilégio, é um direito nosso. Eu acho que aos pouquinhos a gente estando dentro desses espaços, a gente vai conseguir conquistar e ampliar novos horizontes para a nossa classe aí. Eu queria fazer agora uma pergunta sobre algo mais pessoal para as pessoas com deficiência. Muita gente acha, e a professora Kátia jogou essa bola, muita gente acha que pessoa com deficiência não namora, muita acha que pessoa com deficiência não casa, muita acha que pessoa com deficiência não faz sexo, né, como se fossem pessoas absolutamente, né, desprovidas de qualquer sentimento humano. Né? E como a professora Kátia disse, se surpreendem. Você é casada? Você namora? Né? Como é que vocês enxergam isso? Como é que vocês tratam esse tema? Vocês
se sentem ofendidas, acham engraçado, como é isso? Pode começar. Tá? Eu costumo brincar com as pessoas que cego só sabe ver. Por exemplo, quando eu comecei a conviver mais com as pessoas com deficiência, meus pares aí, eu tinha assim, histórias muito engraçadas assim, de casamento, pessoas com e sem deficiência, era muito interessante. E aí, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa extremamente namoradeira, paqueradora, sabe? Eu sempre fui muito de me relacionar. Eu sou uma pessoa do afeto e do abraço, né? Então, assim, e depois que eu me tornei pessoa com deficiência, o meu questionamento aos 17 anos era: meu Deus, agora, quem vai querer namorar comigo, já que eu não vou enxergar? Então, eu ficava pensando nisso, né? E aí, depois que você estabelece relações com as pessoas de aproximação, de afeto, de amizade, você começa a perceber que isso não tem nada a ver. Que isso não tem nada a ver. Que quem gostar de você vai gostar de você do jeitinho que você é. Né? Tem gente que gosta de gente mais gordinho, tem gente que gosta de gente mais magrinho, tem gente que gosta de pessoa loira, tem gente que gosta de pessoa morena. Todos nós somos únicos, irrepetíveis, maravilhosos, da maneira que somos, né? Então, assim, essa questão do relacionamento, eu não fico ofendida, tá? Eu não fico ofendida, eu brinco muito, né? No meu trabalho, um dia chegou um rapaz bem bonito, as meninas falaram que ele era um gato, né? Ele é bem bonito. Disse assim: Kátia, ele é baixinho, careca, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei: moço, dá licença. Aí comecei, né, tocando assim, eu digo: não, ele é bem bonitinho. Aí as meninas começaram a: Kátia, você é terrível e tal, brincando, né? Sempre levando muito na brincadeira e sempre levando naquela posição de quem é muito bem resolvido com isso, né? Com essa questão das relações humanas. Por exemplo, tem pessoas com deficiência que não se relacionam por medo. Tem pessoas como qualquer outro ser humano, né? Com receio de que a pessoa esteja se relacionando com você só porque tem pena ou alguma outra questão, ou está com outros interesses, né? Como qualquer outra pessoa. Existem os receios e existe também o relacionamento. Eu não fico ofendida, eu acho que é importante, né? Na posição que eu me encontro hoje, encontro-me casada, extremamente feliz, e vamos lá, né? Quem sabe amanhã, né? Não sei, né? A gente não sabe o nosso dia de amanhã, mas eu espero permanecer casada e feliz. Tá certo. Só para lembrar que quem tiver interesse nesse assunto, tem uma série na Netflix bastante interessante, que é o Amor no Espectro, né? Que trata, justamente, uma série documental que trata de relacionamentos amorosos, afetivos de pessoas com o transtorno do espectro autista. Então, é bem interessante para quem quiser abrir um pouquinho a cabeça, né? Tirar essa cabeça da caixinha, e ver que, sim, é absolutamente normal relacionamentos afetivos e amorosos entre pessoas com deficiência. Soliana, o que você acha disso? Então, sempre que eu vou dar uma palestra e no final eu abro espaço para perguntas, eu já estou preparada que toda vez alguém vai levantar e perguntar: você namora? Né? Você tem um relacionamento? E assim, no momento eu estou solteira, né? Não estou namorando. E aí eu nunca posso responder só no tipo: não namoro. Porque se eu falar não namoro, isso vai abrir margem para uma série de pensamentos. Então eu sempre tenho que dizer: não namoro porque não estou no momento, ou porque não estou nessa vibe, ou porque estou me dedicando aos estudos e ao trabalho agora, né? Ou porque já tive ou terei, mas no momento não. Sempre tem que meio que justificar para não dar essa ideia de que não namoro porque sou uma pobre coitada sem os braços e que não anda, né? E às vezes, quando, não sei se a Brusra passa por isso também, às vezes quando diz, né? Sim, estou no relacionamento, as pessoas perguntam: mas ele também é deficiente? Como se a gente não só pudesse se relacionar com pessoas com deficiência. Então, acontece muito. Sempre sou perguntada sobre isso e sempre também não me sinto ofendida e sempre tento responder com leveza. Eu acho que isso varia, né? E aí trazendo mais para a responsabilidade do deficiente, né? Porque acho que nós temos esse papel de levar com leveza para levar informação, porque se a gente se fecha no nosso mundo, a gente nunca vai conseguir construir um mundo igualitário, né? Um mundo justo e sem preconceitos, que às vezes a gente idealiza tanto, mas na prática a gente acaba tendo esse tipo de preconceito, né? Então, assim,
Às vezes as pessoas falam para mim, você é tão leve, a gente pode falar sobre qualquer assunto, porque não é com todo deficiente que a gente pode. Às vezes a gente fala uma coisa e a pessoa já se ofende, ou já se fecha. E eu mesmo já tive experiência de conversar com um deficiente, com pessoas até com deficiências bem parecidas, né, com a minha, e eu super aberto, sabe, querendo fazer amizade, perguntar, e a pessoa super fechada, do tipo, olha, eu não quero contato, e eu ficar, nossa, desculpa. E aí as pessoas brincaram, nem todo mundo é igual a você. Então, eu acho que da nossa parte, quanto deficiente, cabe esse papel também, da gente levar com leveza, né? Tratar da melhor maneira possível para que essa informação chegue até as outras pessoas, né? Nem tudo o que é óbvio para mim pode não ser óbvio para o outro, né? E o meu papel é responder, é sanar essas dúvidas para que se torne o normal que a gente tanto espera. Beleza, a gente está se encaminhando já para encerrar, vamos encerrar um pouquinho antes do horário previsto. Eu só vou fazer mais uma pergunta. Tem duas perguntas que ficaram bem genéricas. Acho que o Mário Célio perguntou como os convidados analisam a falta de acessibilidade arquitetônica, comunicacional, tecnológica e principalmente atitudinal enquanto instrumento de aumento do capacitismo na sociedade. Me parece, Mário Célio, eu não estou respondendo pelas colegas, se elas quiserem responder essa pergunta, a gente pode responder, mas me parece que todos são realmente instrumentos, a falta de acessibilidade são instrumentos desse capacitismo. Se as duas quiserem falar de alguma coisa específica, eu abro a palavra, senão eu já passo para a próxima pergunta. Eu queria só complementar com uma frase que eu gosto muito, que diz assim, nós não precisamos de lugares acessíveis, nós precisamos de pessoas com corações acessíveis. Então, se a sociedade tiver um coração acessível, ela vai trabalhar para que os lugares também sejam acessíveis. Às vezes, eu chego num lugar que tem uma escada, eu não tenho como fazer que a pessoa construa uma rampa ali na hora para eu entrar. Mas se tiver pessoas que chegam e falam assim, não, eu levo você, eu subo com a sua cadeira de rodas, você se importa? Então, o lugar pode não ser acessível, mas se tiver pessoas acessíveis para falar, não, vamos que eu te ajudo, vamos que eu faço, vamos que eu vou com você, eu vou. E aí aquilo se torna como se a pessoa se colocasse ali no lugar de rampa e fosse. Eu acho que isso se aplica a todas as deficiências também. Então, quando ele diz sobre atitude, né? Então, às vezes a arquitetura não vai ser do jeito que a gente espera. E a gente não pode mudar o mundo assim no estalar de dedos, mas a gente pode tentar fazer com que as pessoas tenham corações mais acessíveis e isso por si só já transforma o nosso mundo. Alguma coisa, professora Kátia? Essa questão da acessibilidade, ela é muito séria. Ela é séria em várias questões, né, que nós já conversamos aqui hoje. Mas é exatamente isso. Por exemplo, como é que você vai convidar uma pessoa para ministrar uma palestra e você não tem essa sensibilidade de perceber que, de repente, ela pode não conseguir subir uma escada. Você consegue, mas o outro não consegue naquele momento, por esse ou por aquele motivo, e sempre pensar que é preciso construir lugares acessíveis para que as pessoas possam estar presentes. Porque nada pode ser discutido, debatido, analisado, decidido sem a presença daqueles e daquelas que todos os dias passam pelas situações, como o senhor tinha colocado logo no início, né? Nada sobre nós sem nós, né? Então, assim, a participação da pessoa com deficiência é muito importante para essas políticas públicas darem certo, para que essas políticas públicas sejam cumpridas como se deve, né? E aquela coisa que a Suliana também colocou, se não nos abrem as portas, nós vamos abrindo, nem que seja força, ou por força de lei, se for o caso, mas por que nós falamos isso? Não é por sermos assim rebeldes ou, né, ou teimosos, né, de estar nos lugares, mas é porque é preciso que a pessoa com deficiência esteja nos espaços sociais, né, em que todas as outras pessoas estão, para que as pessoas percebam que não há um mundo separado para pessoas com deficiência, há um mundo do autista, há um mundo do cego, o mundo de vocês deve ser muito lindo, será? Nunca se sabe, né? E aí, assim, essa sensibilidade, eu acredito que a acessibilidade, ela passa pela sensibilidade. A sensibilidade de engenheiro quando vai construir, porque ele sabe, ele conhece a legislação, ele conhece a NBR, ele conhece a BNT, né, e tudo e tal. A sensibilidade dos órgãos públicos, começar a chamar as pessoas com deficiência quando for promover um evento, para dizer, olha, e aí, o que você acha? A gente coloca aqui uma rampa e tal? Porque pode ser que apareça alguém, né? Você oferece. Pode não ter nenhum surdo aqui participando da nossa palestra, mas em compensação tem os intérpretes de Libras, né?
logo no início, vocês fizeram audiodescrição, é muito importante. Pode não ter nenhum cego participando, mas legal, porque dá uma noção do que é, né? Essa sensibilidade, a atitude, a mudança de atitude muda a sociedade. E quem vai mudar a sociedade não somos nós, é cada pessoa a partir dessa consciência, né? E dessa sensibilização para o que seja acessível ou não para cada um. Bacana. O Maricélio complementou a pergunta dele para explicar a questão da acessibilidade, mas eu acho que vocês dois responderam muito bem. Ele fala, trata-se do compromisso do poder público na garantia desses acessos, mitigando, né, o capacitismo. Eu acho que é exatamente isso que vocês falaram, né? Que realmente tem que ter esse compromisso, não é só o poder público, o Maricélio está mais preocupado com isso, mas eu acho que, como vocês deixaram bem claro, é de todo mundo, né? Não é só do poder público, é da empresa privada, das pessoas, da sociedade, é do amigo, é da família, né, que faz isso. Então, eu acho que é mais amplo do que isso, né? Acho que vocês responderam. Professora Kátia, eu não vou perguntar ao Celiano, porque é específico da pergunta da Amazonas aqui. Teve uma pessoa da audiência que perguntou se no Amazonas há entidades que dão apoio a pessoas com deficiência. O governo e a prefeitura dá oportunidade? Poderia citar nomes dessas entidades? Vamos deixar, pelo menos fazer propaganda, professor, já aproveitar, então, da sua associação e tudo, e explicar qual é a função da sua associação, qual é o trabalho que ela faz, etc. Sim. Eu sou pedagoga da prefeitura e nós temos um convênio com a Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas, a ADIVAN, né, que atende o segmento das pessoas com deficiência. Então, eu fui prestar serviço nessa associação no início desse ano, né, de 2020. Infelizmente veio a pandemia e nós não podemos, né, eu e o colega John Lennon, fantástico, né, um músico exemplar, e ele, exemplar, olha aí a história, né, um músico sensacional, que aprendeu a tocar de ouvido, ele é maravilhoso, John Lennon, e assim, nós fomos prestar serviço nessa associação, ele ministrando as aulas de informática, né, que trabalha com a reabilitação das pessoas com deficiência visual, né, e aí, então, por parte da a questão do uso do computador para pessoas com deficiência, e eu trabalhando com a questão do braille e do soroban, né, que é braille, né, não confundam braille com outra coisa, né, braille, não, de maneira nenhuma, é um sistema de leitura diferenciada da pessoa cega, soroban, não confundam soroban com surubão, né, soroban, sistema de cálculos matemáticos, e aí, assim, a reabilitação mesmo, né, e aí, assim, essa associação, ela traz as informações, as pessoas com deficiência, quando adquirem a deficiência, vão lá atrás dessa associação, se associam, recebem as questões, participam das questões sociais, né? Por exemplo, o serviço social vai e ajuda, se de repente precisar de um encaminhamento para outros lugares, para o que a gente chama de rede inclusiva, né? No estado do Amazonas. É muito interessante essa questão da rede inclusiva, porque tem vários espaços que atendem a pessoa com deficiência, né? Então, a Associação de Deficientes Visuais tem um pouco desse trabalho, e eu sou muito grata por tudo que recebi da associação em relação à questão da deficiência e desse esclarecimento, né? Existe, como rede inclusiva, a Biblioteca Braille do Amazonas, né, que é o nosso diretor lá, o Gilson Mauro, que é maravilhoso, e também faz muito esse papel de disseminação das informações, inclusive está tendo um evento maravilhoso essa semana toda, né, em alusão à nossa Semana Nacional de Luta. Existem as outras associações que atendem as pessoas com deficiência, a ASMAN, a APAI, a Pestalozzi, a DEFA, né, as associações que atendem outros tipos de deficiência, e todas as outras instituições que atendem pessoas com o espectro autista, né? Então, assim, é muito interessante porque cada um na sua especificidade vai procurando, né, as instituições para se associar, para procurar. Já falei um pouco das escolas públicas, estaduais e municipais, né? Falei um pouco do trabalho que eles desempenham, né, nas salas de recursos multifuncionais. Existe dentro do Estado, como escola estadual, os centros, né, que atendem crianças com deficiência visual, CAP, crianças com surdez, CAS, crianças com outras deficiências intelectuais, CAESP, e na AS, que é Altas Habilidades, que funciona dentro da escola estadual Mayara Redman Abdel Aziz. Eu não sei se eu estou falando muito rápido, os intérpretes, não sei se está conseguindo me acompanhar, desculpa. Abdel Aziz, né?
e que está sob a tutela do Estado, mas atende, né, a prefeitura, pessoas da comunidade, professores que vão atrás dessas formações, né? Então, é muito interessante, porque a gente trabalha em rede inclusiva. Tem o Instituto Federal do Amazonas, que tem um projeto muito bonito, dentro do seu núcleo de acessibilidade ali, né, de núcleo, que é o núcleo que eu participo, né, que é o coordenado pela professora doutora Maria Almerida de Souza Matos, minha querida e amada orientadora de doutorado, e que é minha amiga, né, e uma pessoa maravilhosa que luta e lutou durante muito tempo pela educação especial, né, e também decidiu, né, defender o direito da pessoa com deficiência visual, ou com deficiência em tudo que for fazer, né, e é uma pessoa que realmente está no movimento para isso, sempre esteve. E a Universidade do Estado do Amazonas, com o seu núcleo de acessibilidade, as professoras que estão lá, né, os alunos que participam, e os órgãos de controle e fiscalização, que eu acho que são imprescindíveis, não é, doutor? E Juliana também. Os conselhos do direito da pessoa com deficiência, o núcleo da pessoa com deficiência, que antes era uma secretaria, né, e perdeu esse status e virou um núcleo de atendimento às pessoas com deficiência, que eu acredito que é nesse núcleo que o Mário Célio trabalha, né, o colega que fez a pergunta, e os órgãos de controle de fiscalização junto. E assim, o quanto, né, das delegacias que podem estar aí tendo esse processo, e eu acredito assim, que sim, temos sim muitas instituições que podem atender a pessoa com deficiência, e a Retina Brasil, agora, está tentando formar um grupo, né, na região norte, e esse grupo para disseminar as questões científicas, medicamentos e tratamentos para doenças retinianas, né? Então, eles estão tentando formar um grupo em cada estado, né, da região norte, e o nosso Amazonas aqui, nós temos um contato de um colega, né, que pode, de repente, você tem alguma doença retiniana, retinose pigmentar, doença de Stargardt, descolamento de retina, alguma coisa na questão da retina, mas outros também, né, e de repente você está precisando receber essas informações, porque às vezes o acesso à informação é muito restrito, aí você pode ligar para o número do colega chamado Milton Moraes, né, o número dele é 993505656, que nesse momento, o responsável por estar articulando junto com a Retina Brasil, né, esse que é mais um serviço, mais um atendimento para ajudar a nossa rede inclusiva, né, nesse processo, né, de dar acesso àqueles que não têm acesso. Tá certo. Muito obrigado, professora Kátia, por todas as informações, por tantos contatos. Isso é muito bom para todo mundo. Juliana, eu queria que você falasse um pouquinho agora do Muito Além de 5 Minutos. Fala aí um pouquinho. Então, eu sempre tive o sonho de escrever minha biografia e ouvia muitas pessoas dizendo: você precisa escrever um livro, sua história dá um livro, né? E coisas assim. E depois de muitos anos aí de trabalho, de esforço, de produção, agora é bem recente, está recém-nascido, eu brinco, que meu filho está recém-nascido, então o livro foi publicado agora esse mês, né? Então, o livro tem o título de Muito Além de 5 Minutos, fazendo menção à minha própria história, porque quando eu nasci, os médicos disseram para os meus pais, de forma muito enfática, que eu não passaria dos primeiros 5 minutos, porque, segundo eles, a minha deficiência era muito grave e não tinha como alguém como eu sobreviver. Então, assim, eu já nasci com o mundo me dizendo não e já nasci tendo que provar que sim. Né? Então, quando o título diz Muito Além de 5 Minutos, eu mostro como eu transformei esse veredito em uma vida que tem ido muito além das expectativas, né? Muito além das perspectivas e dos prognósticos. Então, é um livro onde eu conto toda a minha biografia, desde a gestação ali da família, né? Da formação da nossa família, até o momento atual, passando pela faculdade e agora no mercado de trabalho. Então, é um livro em que eu uni tanto a minha história, como também com técnicas da psicologia, para tentar aí ser mais um canal, né? De ajuda e de inspiração e motivação para as pessoas. O livro está vendendo já? A gente já pode encontrar online? Sim, o livro está à venda, o site é www.livrariamanancial.com.br. Então, entrando lá, você digitar, acho que no Google também, se você já digitar o nome, Muito Além de 5 Minutos, Soliana Coelho, já aparece. Então, o site é da livraria aqui da minha cidade, no Rio de Janeiro, mas entrega em todo o Brasil.
tá? Então, nas minhas redes sociais também, meu Instagram é @solianacoelho, e é Soliana com Y, tá? Então, digitando Soliana já vão me achar, tem o canal no YouTube, tem o Instagram, e aí nas minhas redes sociais vocês também encontram diretamente o link pro acesso do livro. Tem PDF também, caso alguém, por devido à distância, não consiga comprar o livro físico ou algo assim, eu posso estar disponibilizando. E estou no projeto de gravar o audiobook também, para pessoas, né, com deficiência que não podem ler o livro em si, que possam ter acesso à minha história através da audiodescrição. Então, é um projeto que está em andamento também. Muito legal. Kátia, você quer divulgar alguma rede social, algum contato? Bom, eu não sou muito afeita a tecnologias. As minhas, eu tenho a utilização um pouco restrita, até por conta também da falta de tempo, né? Mas eu tenho o Facebook, que é Kátia Lemos, tem 9 Kátia Lemos lá, você vai me encontrar lá em uma dessas pessoas, né? E aí, assim, podem solicitar para acompanhar essa trajetória, não é? E eu tenho um número pessoal, né? Código 92 991 33 7292, e que você pode, se você precisar de qualquer coisa, você pode entrar em contato comigo, né? Estamos aí em muitos projetos e muitas questões e tudo, mas sempre temos um tempinho para ajudar as pessoas, para dar alguma informação, para socializar conhecimento, porque eu acredito que conhecimento socializado é um conhecimento enriquecido, é um conhecimento que pode ajudar cada vez mais as pessoas a conhecerem os próprios direitos e aprenderem a falar por si mesmos. E é esse o contato que eu gostaria de socializar com vocês. Certo. Bom, eu queria então já, desde agora, agradecer às nossas queridas palestrantes, Soliana e Kátia. Foi excepcional esse evento foi revolucionário no Ministério Público do Amazonas e foi absolutamente engrandecido pela presença das duas. Muito obrigado em nome do Ministério Público. Quero agradecer também a presença dos promotores de justiça, pelo menos os promotores de justiça que botaram algum comentário, a doutora Renata Cintrão, a doutora Ellen Queiroz, doutor Fabrício Almeida, a doutora Denisa Ferreira, todos membros do Ministério Público, muito obrigado pela presença. Queria agradecer a presença de todos que viram pela nossa plataforma, que viram pelo YouTube. Queria agradecer a todos os profissionais, estudantes que assistiram o nosso vídeo, que vão assistir depois, porque esse vídeo vai ficar disponível no YouTube também, para quem quiser acompanhar o CEAF, CEAF, né, de Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, CEAF, MPAM, está no YouTube com várias palestras, com vários cursos, e esse nosso evento também vai estar lá no YouTube do CEAF. Eu quero agradecer mais uma vez aos nossos queridos intérpretes, Cláudio, Rayana e Priscila. Queria agradecer à equipe do CEAF, Ju, Melícia, queria agradecer ao André por esse evento e queria agradecer a você que participou desse evento, que viu esse evento, que divulgou esse evento. A semana da luta da pessoa com deficiência está apenas começando, esse é o primeiro dia da semana, esse é o dia nacional, a gente está dando start, mas essa luta é diária, e eu não preciso falar, quem pode falar, quem deve falar, são essas pessoas como a Soliana e como a Kátia que vivem a deficiência no dia a dia. Então, muito obrigado a todos e eu declaro encerrado esse evento. Muito obrigado a todos. Obrigada. Oi? Está encerrado. Soliana e Kátia, muito